Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Conseguiram realizar a atividade, né? Lembrando que temos lá o nosso fórum avaliativo dessa semana, né? E que no fórum vocês precisam lá nos informar, né? Todos os polos, né? Colinas, Lagoa da Confusão, Dianópolis e Pedro Afonso, né? Precisam, né, informar para nós os grupos de vocês, como também o tema que vocês vão pretender discutir, né, na disciplina. É muito importante que isso seja definido rapidamente, né, para que a gente possa ali dar andamento, né, às atividades e ter aí um semestre muito tranquilo, muito proveitoso, né, de muito aprendizado aí coletivo, tá bom? Então, a maioria de vocês já me conhece, né? Acho que todos já me conhecem. Eu sou Eduardo Lima, sou o professor de vocês agora, né? No terceiro período. E hoje, né, estamos aí na nossa segunda aula da disciplina Projetos Integrador de Práticas Educativas, certo? Né, da qual temos aí a professora Adriana como tutora. E hoje nós vamos discutir também, né? Começamos ali na semana passada, mas hoje vamos aí discutir algumas questões, mais questões, na verdade, teóricas, né? Sobre o que danado é isso de projeto educador, ou, desculpa, projeto integrador, né? E como é que essa técnica, né, esse processo de aprendizagens por projetos, ela foi pensada, ela foi desenvolvida, né? Então vamos começar aí com os fundamentos dessa ideia, porque todo esse conteúdo, né, essas discussões que nós vamos travar aqui durante o semestre são pensadas para contribuir no planejamento e execução que vocês vão fazer do projeto pedagógico de vocês, tá bom? Então é muito importante que vocês leiam os textos, se atentem à aula. Uma questão importante sobre o texto, né? Nós vamos usar, né, utilizar muitos textos que estão na biblioteca virtual, né, que vocês conseguem acessar ali através do Minha Biblioteca, né, no aplicativo dos estudantes, né, dos discentes. Então, facilita muito porque são livros, né, que já estão lá disponíveis para vocês, que vocês podem marcar, vocês podem fazer anotações ali através do sistema Minha Biblioteca. Beleza? Então, espero que gostem da aula de hoje, espero que seja um assunto que agregue, né, na vida de vocês e que seja muito útil aí na construção e na execução do projeto pedagógico de vocês. E quem ainda não respondeu o fórum da semana passada com o nome dos integrantes do grupo e com o tema escolhido pelo grupo, peço que coloquem o mais rápido possível, pois essas informações são de extrema importância para nós, tá bom? Caso tenham alguma dúvida, né, os nossos e-mails estão disponíveis ali na descrição da disciplina. Enviem e-mail, mandem mensagem ali através do Educa, né? Entrem em contato para qualquer dúvida, tá bom? Estamos aí à disposição através desses canais aí oficiais de comunicação da Unitins, tá bom? Então, vamos seguindo, não é mesmo? Vamos começando aqui. Hoje, né, nós vamos. Então, apenas esqueci de colocar aqui, mas eu vou ler aqui para vocês. Nós vamos discutir ali, né, o tema de hoje, né, fundamentos de um projeto integrador, a partir, né, desculpa, a partir do capítulo 1 do livro Aprendizagem Baseada em Problemas, né, do professor Fábio Frenesati, e esse capítulo ele é denominado de Por que pensar em uma aprendizagem baseada em problemas, certo? E aí nós vamos discutir agora, né, nesse encontro de hoje, aí como surgiu, né, quais são os principais conceitos atrelados, quais são as principais vantagens, quais as desvantagens dessa técnica e como a gente vai, né, pode adaptá-la e pensá-la ali para a nossa disciplina, tá bom? Então, assim, o professor Fábio, ele começa as discussões ali falando sobre as motivações do professor,
né? Então, ele aborda ali, do ponto de vista docente, que fatores, né, que levam a considerar a aprendizagem baseada em problemas como uma alternativa metodológica interessante, né, e, de certa forma, em oposição a pedagogias mais tradicionais, certo? Então ele vai defender que o professor, né, a vantagem, o que motiva os docentes, né, o que, né, vocês podem pensar tanto, né, na prática de vocês enquanto alunos nesse momento, mas o que pode ajudar vocês, né, ali na futura docência, né, é pensar ali, dinamizar a aprendizagem, né, seria ali uma das vantagens, né? Engajar os alunos e promover ali uma maior efetividade no ensino prático e contextualizado. A ideia também é discutir, né, desafios comuns, né, que são enfrentados em sala de aula, né, nessa ideia de sala de aula mais tradicional, que acabam nos desmotivando, né, desmotivando ali os docentes, né, a falta de autonomia do estudante e a fragmentação entre a teoria e a prática. A gente falou um pouco disso, né, no nosso encontro passado, né, que a teoria ela existe para explicar a prática e não o contrário. Então, não adianta a gente pensar em arcabouços teóricos que não dialogam com a prática e a realidade que nós encontramos, né? E aí, por isso, né, a ideia da disciplina é que vocês tragam essa experiência do estágio, tragam essa experiência de outras disciplinas para trazer um problema pedagógico e efetivamente sua solução, ou pelo menos ali uma alternativa ali para dirimir ou combater, né, esse problema que vocês vão nos trazer, tá bom? Então, né, a defesa do professor Fábio é que essa aprendizagem baseada em problemas pode, né, ser uma alternativa viável contra essas questões que levam aí o professor a uma desmotivação e a pouca autonomia dos estudantes nesse processo de ensino-aprendizagem, tá bom? No que consiste essa PBL? Né? Vamos né, usar aí a abreviação, né, que seria uma sigla em inglês, né, que fala sobre a aprendizagem baseada em problems. O problema, né? Bom, pessoal, no que é que consiste? Seria ali uma aprendizagem que é centrada no estudante, né? Vocês, né? Por isso que a ideia é de vocês construírem esse projeto e vocês executarem esse projeto, porque vocês são agentes ativos desse projeto, né? Desse processo de aprendizagem, né? A gente vai partir de um problema, né? Por isso que eu pedi para vocês fazerem esse diagnóstico, né, dos locais, né, que vocês vão atuar, que vocês estão atuando aí no estágio, né, nas escolas principalmente, e esse vai ser o ponto de partida, esse diagnóstico do ambiente para que se traga um problema. E aí, obviamente, isso vai acabar sendo fruto de uma situação real, de uma situação muitas vezes complexa, aberta. Alguns estudantes já mandaram e-mail demonstrando a ideia de falar, por exemplo, sobre formação, né, tanto da comunidade escolar como um todo, em questões, por exemplo, como acessibilidade, uma pedagogia inclusiva, e de fato são temas ali interessantes e completamente possíveis de serem trabalhados nesse momento, tá? Então, o papel do professor se transforma de transmissor do conhecimento, pensando ali numa postura mais tradicional, para um facilitador ou tutor desse processo de construção, né? Um orientador nesse processo, porque são vocês os protagonistas. E no caso de vocês, aprendem ali, de certa forma, a fazer essa conexão de uma forma mais tranquila entre a teoria e a prática, porque vocês vão desenvolver resoluções para os problemas que vocês mesmos identificaram lá na escola, né? A partir de um pensamento crítico, de uma colaboração entre o grupo e do incentivo ali a uma autonomia. É óbvio, né, que essas questões que eu estou trazendo, elas não são exclusivas, né? Você vai dizer, professor, mas a gente já trabalhou isso em outras disciplinas e ninguém falou nada de aprendizagem em projetos, em problemas. E é verdade, né? Isso não é uma exclusividade desse método de uma pedagogia baseada em problemas, né? De uma construção pedagógica nesse sentido. Mas são amplamente referenciadas nesse processo e são estimuladas nesse processo, tá bom?
E de onde veio essa ideia? De onde é que surgiu? Como é que começou? Como é que chegou aqui, né? O professor Fábio vai até falar isso de uma forma mais detalhada, né? Mas ela nasce em cursos de saúde, né? Principalmente no curso de medicina na Universidade de Manchester, no final dos anos 60, ali início dos anos 70, e depois foi expandido aí para outras universidades, como a Universidade de Maastricht, na Holanda, e também para outras áreas de conhecimento, tanto que, né, estamos aqui no curso de pedagogia na Unitint, no norte do Brasil, discutindo sobre essa possibilidade de uma construção pedagógica baseada ali em problemas, nos nossos problemas, né? E a trajetória histórica, né, que dessa teoria, pode abordar ali, obviamente, fala como a metodologia foi adaptada também à área de negócios, né, na administração, na economia, justificando ali, né, a sua aplicabilidade, certo? Continuando, né, o professor Fábio, a gente vê, né, que o texto é um texto muito introdutório, é um texto simples, é um texto gostoso de ler, porque ele não sai enrolando muito, ele é bem direto, e eu acho que é um texto muito importante. Essa forma que o livro é escrito é bem bacana para a gente, tanto que nós vamos ler outros capítulos desse livro, né? E aí ele vai trazendo ali, faz um cenário de prós e contras, né? Então ele vai trazer ali como vantagens, estimula a motivação e o envolvimento dos estudantes, né? Então eu espero, né, que a gente consiga motivá-los e estimulá-los a pensar em resolução para esses problemas que vocês estão nos trazendo. Desenvolve competências de alto nível, como o pensamento crítico, a resolução de problemas e o trabalho em equipe, né? E promove ali uma aprendizagem mais duradoura, que vocês na verdade, vocês vão utilizar conteúdos, né, de seja quais forem aquelas disciplinas que nós falamos, mas a ideia é estimular justamente essa atitude, né, essa atitude autônoma e proativa diante das dificuldades, né? Então a gente pensa nesse processo de uma aprendizagem mais duradoura, né, integrada entre conhecimento e prática, né, entre teoria e prática. Obviamente, né, nem tudo, nada é perfeito, né? E temos algumas questões também, né? É difícil a gente pensar na implementação, não com vocês, que eu tenho certeza que vocês aí vão comprar essa ideia de uma forma, né, maravilhosa, como vocês fizeram no semestre passado, mas pode apresentar dificuldades, né, de implementação, porque há uma mudança no entendimento do papel do aluno, no papel do professor, às vezes um grupo, né, a gente sabe que seres humanos muitas vezes são complicados, às vezes a participação em grupo ela não é dividida de forma igualitária, como também não vai ser no trabalho de vocês, né? Então a gente tem que também aprender a lidar com essas dificuldades e encontrar problemas também, resoluções para esses problemas, né? Isso é importante que traz essa experiência também. Uma aprendizagem baseada em projetos pode sobrecarregar, mas nós já estamos pensando nisso, né, enquanto professores do terceiro período, para fazer o contrário, né? A gente pensar aí em formas que a gente consiga aproveitar esses conhecimentos em mais de uma disciplina, para que a gente não tenha ali esse conhecimento compartimentado, né? Então a gente vou conversar melhor com vocês quando a gente tiver nosso próximo encontro síncrono, né, no dia 30, sobre essas possibilidades, tá bom? E continuando, né? Formas de como usar, né? E aí isso serve para vocês pensarem justamente na proposição do projeto de vocês, né? Vocês precisam estruturar o problema. Então vocês precisam escolher e desenvolver um problema relevante, né? Motivador, né? Que motive vocês, né? A realizar esse processo, né? No meu caso, eu estou tentando aqui, né? Espero estar conseguindo estimulá-los a pensar em um processo de aprendizagem de uma forma diferente a partir desses problemas, né? Atuação docente, né? Nossa, aí pensando quando vocês forem docentes e pensando também na forma que estruturamos aqui a disciplina, né? Uma preparação, a seleção dos temas, tanto que a gente viu ali aquelas disciplinas, né? A ideia é sempre estar perto de vocês, mediando esse processo para dar ali feedbacks e avaliações muito honestas e condizentes ali com
a entrega de vocês, certo? Essa implementação é progressiva, tanto que vocês estão tendo aí o primeiro contato, né, a partir do terceiro período. Estamos ali, né, iniciando essa proposta, um uso parcial, uma integração gradual, né, para depois a gente ir ali aprofundando, né, sobre essas questões, esses problemas, tá bom? E aí, né, terminamos, né, o nosso encontro de hoje, né? Eu espero que vocês gostem do tema, que vocês gostem do texto, né, do livro, né? Nós vamos ler algumas coisas, mas eu acho que cabe aqui uma reflexão final em pensar como um processo de aprendizagem baseado em problemas por que vale a pena pensar nessa metodologia? Né? Por que a gente está comprando essa ideia? Porque eu acho que é uma modificação interessante do processo de ensino-aprendizagem, né? Onde vocês serão ali, onde vocês são, né? Porque já está acontecendo, os protagonistas desse processo. Nós vamos trabalhar com o contexto real, que é um contexto que vocês estão trazendo para a gente, e vocês vão desenvolver aí habilidades fundamentais para esse mundo do século XXI. Né, que é dialogar com seus parceiros, né, administração do tempo, né, e ali que são desafios ali, né, inerentes aí à nossa existência no século XXI, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a vocês aí uma ótima semana de estudos. Nós estamos com outro fórum avaliativo, então espero que vocês participem, né? É obrigatório participar, né? Não esqueçam disso. E estamos aqui à disposição para a gente ter aí um excelente semestre, né? E colher no final desse semestre aí excelentes resultados pedagógicos, tá bom? Então, um abraço para vocês e até o próximo encontro.